Sejam bem-vindos, começamos aqui mais um episódio de Transformar Portugal, o podcast do Observador, numa parceria com a EY. Durante 6 meses discutimos 6 temas centrais para as mudanças que são fundamentais no país. Hoje falamos da reforma do Estado, como é que um Estado mais moderno, mais simples e mais eficiente pode reduzir custos de contexto, aumentar a competitividade e tornar Portugal mais atrativo para o investimento e talento. Para esta conversa convidámos o Ministro Adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e Miguel Amado, partner da EY e líder para o setor público. Obrigado, antes de mais, Gonçalo Matias, pela disponibilidade. O Miguel Amado é anfitrião também deste podcast. Eu sou o Paulo Ferreira, dou então as boas-vindas a ambos. Gonçalo Matias, é um tema recorrente a reforma do Estado e a desburocratização. O que é que distingue este plano de planos anteriores que já foram tentados? Bom, antes de mais, muito obrigado. Nós fazemos uma avaliação muito importante sobre o estado a que o país chegou em termos de burocracia. Acho que o país evoluiu muito nos últimos anos em muitos aspectos, naturalmente, e mesmo no aspecto da modernização do Estado. Mas as camadas de burocracia que nós fomos criando, aí piorámos. E aí, de facto, nós temos um problema neste momento que é identificado pelas empresas como um custo de contexto muito elevado que têm neste momento, e isso tem que ser combatido. A pergunta que faz é uma pergunta que é recorrente e que, no fundo, me leva a tentar explicar porque é que eu acho que desta vez é que é. Porque, de facto, já outras vezes foi tentado, e foi tentado por pessoas muito competentes e muito bem intencionadas, nada disso está em causa. Eu acho que desta vez é que é porque este Governo e o Primeiro-Ministro resolveram dar a esta matéria uma centralidade que ela nunca teve. Um peso político que ela nunca teve. Hoje, a reforma do Estado, o combate à burocracia, estão no centro da agenda transformadora deste Governo. O Governo fez disso uma prioridade política. E porquê é que isso é muito importante? Porque, em parte, eu acho que há duas explicações para a acumulação de burocracia que nós temos. Uma tem a ver com o princípio da confiança, ou seja, a desconfiança que nós fomos gerando na nossa sociedade, todos uns dos outros, e que levou a que nós construíssemos um labirinto infernal que é preventivo para impedir que uma perna possa andar sem autorização da outra. Claro. E essa desconfiança foi fatal para a desburocratização e para o ambiente livre de mercado que nós pretendemos no nosso país. Isso foi determinante. Por outro lado, é preciso coragem e vontade política, porque também, associada à desconfiança, as coisas estão ligadas, associada à desconfiança, nós criámos silos, criámos departamentos estanques, até do ponto de vista tecnológico, que não conversam uns com os outros. O famoso princípio só uma vez, a interoperabilidade. E isso, que não existe e que nós não conseguimos ainda implementar. E, portanto, isso implica... Isto não é um problema, e o Miguel poderá também falar sobre isso certamente, isto não é um problema tecnológico. A tecnologia hoje resolve-nos essa questão. Isso é um problema essencialmente político, porque não houve coragem no passado de quebrar estes silos. Ora, para fazer essa interoperabilidade, para quebrar esses silos, é necessário dar centralidade política e ter força política para o fazer, e é isso que este Governo fez, é isso que este Governo está a fazer, e é por isso que eu acredito que desta é que é. E para lhe dar o exemplo muito prático, ainda ontem lançámos a carteira digital da empresa, que mais não é do que isso, que é ter numa única carteira digital, sempre atualizados, todos os documentos do empresário, algo que os empresários se queixam há décadas e que nunca foi possível porque os serviços públicos nunca se entenderam para conseguir esta interoperabilidade. E agora estão ali. E ontem tínhamos no Porto o IRN, a AT, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Informática, 3 ministros, o Primeiro-Ministro e que já falam uns com os outros. Bem, exatamente. Só uma nota, estamos de facto a gravar esta nossa conversa no dia seguinte à apresentação desse projeto no Porto. Miguel Amado, quais são o diagnóstico? Eu penso que é consensual, mas porque é que as coisas têm tido dificuldade em avançar no Estado? Quais são as áreas mais difíceis? E nem é áreas setoriais. Quais são os fatores mais difíceis? A questão tecnológica é fácil? Questões de cultura, de perda de poder, de alguma maneira? Antes de mais, bom dia. Creio que sim, e gostava talvez de começar até por acrescentar 2 fatores que eu acho que são críticos e que demonstram o quão oportuno é esta reforma. A coragem política e o assumir de um compromisso é crítico, sem dúvida, e a centralidade de como o fazem também, mas eu acho que há aqui 2 fatores que me demonstram que tem que ser agora. O primeiro é vimos de uma quantidade muito grande de investimento
não só do PRR, mas também do Portugal 2020 e já algum do 2030, que nos leva para algum lado, e tem que nos levar para algum lado, não pode ser só sem propósito. E esse propósito, a meu ver, é o fator mais crítico neste momento, que é o envelhecimento dos funcionários públicos. Eu não sei os dados certos, mas anda à volta de 30%, 40% dos funcionários públicos vão se reformar nos próximos 5 a 8 anos. E não há reposição. Não há aquilo que atraía. Não há reposição, isto é, não há grande capacidade de reposição. Não há capacidade porque não há nem forma de atrair talento, nem o talento que queira ir. O talento atual é muito diferente do talento no nosso tempo, Gonçalo. E onde a estabilidade e a segurança antigamente eram uma mais-valia, hoje em dia é exatamente o oposto. É a capacidade ou a possibilidade de ter experiências, de conseguir fazer várias coisas ao longo de vários anos e, portanto, esta estabilidade até é um pouco contrário àquilo que a juventude quer. Mas isto para dizer que eu acho que, de facto, tudo isto conflui para um momento que é este, que é uma oportunidade tremenda e que acho que vai fazer isto funcionar. Onde é que tipicamente falha? E não é preciso ir buscar o exemplo da administração pública. Eu acho que é todas as transformações. E atenção que a reforma é uma transformação, mas com uma dimensão tremenda. Quer dizer, isto não é uma organização qualquer. Mas todas as organizações têm sempre o primeiro ponto de bloqueio, que é sempre as pessoas. A própria da organização. Aqui o N1 é aquele passo talvez mais complexo, onde tem que se mexer em estruturas que ficaram cristalizadas. Acho que o termo é mesmo esse, por não serem desafiadas, por continuarem a levar a cabo processos também eles próprios cristalizados. O Miguel já fala em linguagem do Ministério, que é muito interessante. Mas eu, se calhar, ao Paulo explicava o que é o N1 e depois só um comentário que o Miguel disse que me parece muito importante. O N1 é aquilo a que nós chamamos a reforma dos Ministérios, a reestruturação dos Ministérios. E, portanto, nós estamos a fazer, como nunca foi feito em Portugal, revisitando estruturas que foram criadas há 40, 50 anos e nunca foram repensadas. Estamos a olhar para todos os Ministérios e a repensar os Ministérios. Para dar um exemplo, nós já fizemos isso em 3, vamos fazer até junho em todos os restantes, mas já fizemos isso na educação, no trabalho de segurança social e na energia, não no ambiente, mas na energia. Reduzimos 35 entidades, reduzimos 300 cargos dirigentes e na educação, por exemplo, devolvemos 257 professores às escolas que estavam em funções administrativas e foram para as escolas. Reparem, não há aqui nenhuma obsessão com os números ou com os cortes, até por aquilo que o Miguel disse e que eu gostava de comentar, que é recorrentemente perguntado sobre os despedimentos na função pública. Não há aqui nenhuma opção sobre isto. O nosso foco, e eu queria deixar isso muito claro, o nosso foco nesta reforma é o crescimento económico. Isto é uma reforma para permitir ao país crescimento económico. Não é para poupar dinheiro no Estado. Também poupa dinheiro no Estado. Mas isso é uma segunda derivada. Mas é uma consequência natural. Certo. Torna o Estado muito mais eficiente. É também uma consequência natural. Mas o nosso objetivo de poupar dinheiro ao Estado e de tornar o Estado mais eficiente é o crescimento económico. O nosso foco é o crescimento económico. Porque é aí que nós podemos ter ganhos enormes de produtividade. Porque os números, se nós olharmos para os números que podem resultar de cortes versus os números que podem resultar de crescimento económico, o crescimento económico é incrivelmente superior. É aí que está a nossa capacidade de redistribuição de riqueza, é aí que está a nossa capacidade de combater a pobreza do nosso país, que infelizmente é endémica, é aí que está a nossa capacidade transformadora do país. Não quer dizer que não haja cortes, não quer dizer que não haja eficiência, mas não haja redução de estruturas. Aliás, começou por dizer que já porque essa redução de estruturas tem uma vantagem de eficiência. Mas já agora, só para comentar, por causa da célebre questão dos despedimentos, que me é sempre colocada e que está subjacente ao comentário do Miguel. Vamos ver. Quando se diz, e há até partidos perdidos, a Iniciativa Liberal, por exemplo, defende despedimentos na função pública. Ora, se nós temos este cenário que o Miguel acaba de descrever, de muitas saídas da função pública por idade e de dificuldade de recrutamento dos mais jovens, é evidente que o despedimento não é um instrumento à nossa disposição, não é um instrumento que seja inteligente usar neste momento. O que nós temos que usar são instrumentos de recrutamento para a administração pública e de progressão na carreira que sejam eficientes e que promovam essa meritocracia e que promovam uma carreira
carreira que seja atrativa para os jovens, porque infelizmente os jovens não procuram neste momento a administração pública porque as carreiras não foram estruturadas para eles, lá está, foram estruturadas há 50 anos ou há 40 anos para uma outra mentalidade. E isso está a ser feito em paralelo? E isso está a ser feito em paralelo. Nós estamos neste momento a reestruturar as carreiras da administração pública, estamos a valorizar várias carreiras da administração pública, a reestruturar, a rever também o regime dos dirigentes para conseguir, porque repare, também tudo isto se faz de lideranças. Portanto, nós temos que ter dirigentes capazes. São inúmeros os concursos, Paulo e Miguel, para dirigentes que ficam desertos na administração pública, que não têm... Que não são competitivos. Que não são competitivos e, portanto, nós não conseguimos atrair... quer dizer, vamos ver, não quer dizer que não haja exceções. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido trazer para a administração pública, por exemplo, o CTO do Estado, que é uma pessoa que vem de uma grande empresa e que tem um conhecimento muito vasto, mas estas pessoas vêm mais por propósito do que porque propriamente a carreira é muito atrativa. E nós temos que fazer uma combinação das duas coisas. Vem num espírito de missão. Vem claramente num espírito de missão, exatamente. Miguel, é absolutamente central, de facto, que estas duas mudanças, se quiser, vão em conjunto também. Isto é, melhorar a capacidade e a competitividade do Estado como recrutador. Mas sem dúvida, sem dúvida. E fala-se muito da inteligência artificial e dos automatismos, dos robôs, etc. Eu não acredito que haja uma substituição. Eu acho que nunca vai haver uma substituição. As pessoas que não souberem trabalhar com inteligência artificial e com as automatizações, essas sim provavelmente vão ser substituídas, mas sobretudo no Estado o talento vai ser crítico. Sobretudo porque o Estado cria valor. O Estado cria valor para o cidadão através de serviços e através de criar uma economia também mais atrativa para as empresas e para o investimento estrangeiro. É crítico que consigamos transformar o Estado num sítio onde as pessoas queiram ir trabalhar. E este tema da carreira é fulcral, sobretudo para estas novas gerações que têm o reconhecimento pecuniário ou financeiro é sempre naturalmente está sempre no topo. Mas estas novas gerações olham muito ao desafio, ao que podem fazer de diferente, ao que podem causar de impacto, ao que podem causar também de mudança. E para isso também se torna mais importante ainda esta reforma, que é para dar essa ideia de dinamismo que possa atrair também os mais novos. Porque eu não vejo um Estado sem pessoas. Acho que vai ser algo. Eu acho que ninguém vê, de alguma maneira. Nunca vai acontecer. Gonçalo Matias, quase aqui a terminarmos o nosso tempo em que estamos no EFM. Como já dissemos há pouco, nós estamos a fazer esta conversa no dia seguinte ao lançamento da carteira digital da empresa. O que é que, na prática, vai acontecer nos próximos meses? Independentemente do trabalho de bastidores que está a ser feito, da mudança de estruturas, o contacto com os cidadãos e com as empresas, que é fundamental, começa a ter primeiros resultados quando? Já está a ter resultados. Repare, duas iniciativas importantes que já lançámos: a criação da loja do cidadão virtual, que tem em 2 meses mais de 200 mil atendimentos, e a carteira digital, que já vai com milhares de downloads, ainda não passaram 24 horas, e com grande interesse por parte dos nossos empresários, com milhares de documentos já acedidos neste momento. Portanto, os registros que temos são impressionantes. Repare, Paulo, nós temos aqui, queria chamar a atenção e dizer isto para os nossos ouvintes: nós temos nos próximos 6 meses uma agenda de fortíssima execução. Nós estivemos essencialmente a criar as condições para a reforma do Estado se fazer e temos uma agenda de fortíssima execução nos próximos 6 meses e convidava as pessoas a estarem atentas porque acho que vão ter novidades importantes. E fortíssima execução em 3 áreas, se quiser. Uma área muito direcionada para os cidadãos e para as empresas, portanto, facilitar a vida dos cidadãos e das empresas, correspondendo àquilo que eu tenho dito e que o Governo tem dito, pôr os cidadãos e as empresas no centro da ação do Estado. É o caso da carteira digital da empresa, da loja do cidadão virtual, da disciplina dos horários das lojas do cidadão, que estavam a funcionar com grandes dificuldades e que nós, a partir do dia 1 de fevereiro, vamos ter a funcionar de forma muito mais organizada. Espaços de cidadão móveis, o LLM Amália com inteligência artificial em português, a possibilidade de circular em transportes com o cartão do cidadão, a carteira digital do prédio, portanto, coisas muito práticas, que vão ter impacto real na vida diária das pessoas.
Depois, outro aspecto que talvez seja menos visível no dia-a-dia, mas tem um impacto enorme no país, e, por exemplo, os nossos autarcas, os nossos dirigentes claramente percebem isto, e o Miguel sabe bem disto, as reformas que estamos a fazer do ponto de vista legislativo, no Código dos Contratos Públicos, na Lei do Tribunal de Contas, no Código de Procedimento Administrativo, na Justiça Administrativa e Fiscal, mexendo em todos os licenciamentos para encurtar prazos. Portanto, isto vai ter, estamos a legislar, isto vai estar tudo pronto neste primeiro semestre e vai ter, obviamente, na vida do país um impacto tremendo no futuro. É aí que se vai acabando com alguma burocracia. É aqui que acaba muita burocracia. Porque até aquilo que disse no início, basicamente essas plataformas tecnológicas, o que fazem é transportar a mesma burocracia que temos para um formato digital. Isso é muito importante, Paulo, porque a nossa estratégia é primeiro simplificar e depois digitalizar. Tornar a digitalização, passar a digital, aquilo que é complexo no papel, é a criar mais uma camada de burocracia. Isso não resolve. Nós estamos primeiro a simplificar e depois a digitalizar. E aqui está muita dessa simplificação nestas alterações legislativas. E já agora só uma terceira nota, porque falámos há bocado do tal N1, do super nível do Estado, mas há um aspecto muito importante que é o nosso N2. E o que é isto? É ir às entidades, uma a uma, a APA, o ICNF, o IRU, o IMT, o IRN, trabalhar com elas, reestruturá-las e reformá-las por dentro, reestruturar os seus processos por dentro, reorganizar os seus processos, perceber porque é que há atrasos e garantir que esses atrasos não existem. E isto também, Paulo e Miguel, vai ter um impacto tremendo na vida dos cidadãos, porque é disto que muitos cidadãos se queixam, de não conseguir obter respostas, de não conseguir obter respostas em tempo útil, de irem para as filas, de irem para estas entidades e não terem resposta. E nós vamos entrar em cada uma delas e trabalhar com os seus dirigentes, naturalmente, para garantir que elas prestam um melhor serviço público, se quiser aquilo que eu gosto de chamar um novo paradigma de serviço público. Muito rapidamente, Miguel, este desenho faz sentido? O Ministro não está cá neste momento para nos ouvir. Não faz, aliás, sublinho de forma cabal que o digitalizar o que existe não faz sentido nenhum. Aliás, em muitos casos piora a situação. E temos casos em que digitalizar um processo com muitas aprovações para o digital cria bloqueios muito difíceis de ultrapassar. Portanto, 100% de acordo, e é também tipicamente como nós em consultoria fazemos junto dos nossos clientes privados ou públicos. E começar pelo N1, pelo menos põe de lado logo o primeiro bloqueio, que é como é que vai ser a estrutura futura. Porque isso é o ser humano não tem medo da mudança, tem medo do desconhecido. E, portanto, nós quando começamos com uma mudança que ninguém sabe o que é que vai ser, naturalmente as pessoas vão ter todas um bloqueio. Uma reação de alguma maneira. E aqui, o N1 acho que foi uma boa forma de criar o primeiro nível de ideia do que é que vem aí no futuro. Começar a mudar por cima. Esta questão, Gonçalo Matias, da resistência à mudança, que é humana, de alguma maneira, como é que estão a combater isso, ou como é que vão combatendo? Porque nós vamos vendo qualquer mudança que se faça, há sempre resistências. Uma com mais interesses corporativos, outra com o tal receio que é muito humano de mudar aquilo que sempre fez desta maneira. Como é que se está a levar uma máquina pesada a aceitar essa mudança? É uma boa pergunta e é um grande desafio, mas eu acho que há aqui várias estratégias e até respostas para isso. Em primeiro lugar, eu sinto todos os dias na rua, e tenho andado pelo país e tenho ouvido muita gente, porque uma reforma desta magnitude também não se faz apenas a partir de uma cabeça ou de um governo, faz-se ouvindo muitas pessoas, ouvindo muitas instituições, e temos feito isso ao longo dos últimos meses. Eu sinto na população portuguesa, nos nossos empresários, na população em geral, nos cidadãos em geral, uma grande vontade de mudança em relação à organização do Estado e à capacidade de resposta do Estado. Ou seja, há uma insatisfação geral em relação ao modo como o Estado se tem organizado nos últimos 50 anos e tem dado respostas aos nossos cidadãos. E, para lhe ser franco, eu sinto essa mesma insatisfação nos próprios trabalhadores da administração pública, porque eu também tenho falado, obviamente, com os sindicatos da administração pública, e sinto neles também essa insatisfação. Porque, se quiser, eles são as primeiras vítimas deste sistema. Porque são pessoas que todos os dias estão nos serviços públicos a atender, sentem a frustração de não conseguir atender as pessoas, sentem a frustração das filas, porque nós, enfim, podemos sentir essa frustração, mas vamos aos serviços públicos de vez em quando. Os cidadãos, bem, há cidadãos que vão muitas vezes, há os empresários que vão muitas vezes, e obviamente têm esse peso. Mas aqueles que estão lá todos os dias são os trabalhadores da administração pública, e eles sentem a frustração de um sistema que não funciona e que, em última análise, recai sobre eles.
essa satisfação. E há muito valor ali. E há muito valor ali. E há muitas pessoas que querem contribuir para um sistema melhor. Portanto, ou seja, se quiser, o ambiente está criado para que a reforma seja feita. Porque há esta necessidade. Não é preciso criá-la. Esta necessidade existe e é sentida pelas pessoas. Claro que há resistências à mudança, há receios em relação à mudança, há entraves ou mitos que são colocados. Mas aí há várias formas de ultrapassar. Olha, uma que eu tenho usado muito e que tenho usado desde o primeiro dia do mandato é olhar lá para fora. Eu toda a minha vida fui investigador, estudei muito o que se passava noutros países, trazia soluções dos outros países que tentava trazer para Portugal e aplicar em Portugal. E muitas vezes nós não precisamos de inventar a roda. Muitas vezes basta olhar lá para fora e perceber o que é que outros estão a fazer. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A Estónia, que não é propriamente o país mais rico e mais desenvolvido da União Europeia, é um país que há 30 anos apostou na digitalização do Estado como algo fundamental. E é hoje um dos países líder no mundo, talvez a parte de Singapura, e seguramente o líder na Europa, de digitalização. Ora, eu tenho falado imenso com a Estónia. E estamos agora a programar, aliás, uma visita ampla, levando deputados, levando membros da administração pública, olha, jornalistas que quiserem vir são muito bem-vindos, para vermos como é que um país europeu está a dar a volta, porque, Paulo, muitas vezes as pessoas têm receio. Porque não viram, porque não sabem. Às vezes invocam até, uma área que me é próxima, eu sou jurista, invocam imensos argumentos jurídicos por causa da privacidade, por causa da proteção dos dados pessoais, e isso depois impede a interoperabilidade, impede soluções eletrónicas, impede a inteligência artificial. E nós vamos ver que há países que já o fizeram e estão sujeitos aos mesmos regulamentos europeus que nós estamos e que têm as mesmas constituições, as mesmas garantias que nós estamos. Portanto, há forma de fazer isso. A tecnologia hoje dá-nos formas de anonimizar dados, de proteger privacidade, com toda a segurança. E, portanto, muitas vezes, olhe, essas resistências até se resolvem olhando lá para fora e vendo o que outros estão a fazer. Claro, e buscar exemplos. E buscar esses exemplos. Boas práticas. Miguel Amado, a questão da tecnologia, inteligência artificial, trabalho com dados, em que áreas da administração pública é que pode haver mais vantagem, uma vantagem mais rápida, se quisermos, na utilização destas ferramentas? Eu dividiria em 3 grandes blocos. O apoio à criação de valor por parte dos funcionários públicos, no desempenho das suas tarefas diárias. Aí muito gestão, bastidores de gestão. Gestão claro. E mesmo na execução das tarefas, mas já detalho. Depois nos processos em si, a forma como eu vou acumulando e criando valor e finalmente no serviço ao cidadão. Okay? E aqui pode-se utilizar vários tipos de tecnologias. Eu acho que para apoio ao funcionário público, a inteligência artificial generativa, o que nós conhecemos como os ChatGPTs da vida, pode de facto fazer diferença. Nós podemos neste momento ter um apoio que aqui há uns anos era impensável e que pode acelerar muito tudo aquilo que eu faço de forma mais ou menos estruturada, se calhar, durante o dia. Tenho que pensar em algo, tenho que refletir, tenho que ter um primeiro debate de ideias, tenho que recolher alguma informação, fazer alguma pesquisa. Estas ferramentas são fantásticas e acabam por ser uma ajuda tremenda. Depois, a inteligência artificial mais algorítmica, mais estruturada, mais pesada, no apoio a processos, que pode de facto aí acelerar, pode fazer mais em menos tempo, mas o que permite também é identificar quais é que são os pontos onde eu posso simplesmente automatizar. Eu posso criar automatizações de forma razoavelmente simples, desde que esteja bem identificado. E quando junto os dois, portanto os funcionários mais capacitados através da inteligência artificial generativa e os processos suportados em inteligência artificial mais estruturada e automatização, aí claramente os ganhos são tremendos. E depois, como é que eu dou melhor serviço ao cidadão? Se eu chegar a esta parte já com as melhorias todas em curso, é muito mais rápido. Já tem uma qualidade de serviço de entrega. O cidadão de forma mais rápida e sobretudo mais focada. Eu posso dedicar-me mais ao cidadão, a parte humana. Há muitos cidadãos que vão aos serviços do Estado, às vezes porque precisam também estar um pouco a falar ou porque precisam de ter algum contacto humano. E o Estado vai ter que se humanizar cada vez mais. Eu acho que o papel do funcionário público vai ser cada vez mais um papel muito humano. E, portanto, nestes 3 blocos, eu acho que é onde, de facto, se pode ter ganhos. E ganhos rápidos, agora durante o N2,
O N2 é o tal segundo nível de estruturas que, no fundo, estão na dependência direta de ministérios. Nós temos assistido aqui e ali a algumas fricções sobre isso, enfim, não vamos entrar a conversa sobre isso. Ainda recentemente, uma troca de argumentos públicos entre o Ministério da Agricultura e o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, que tem um pouco a ver com isto, de alguma maneira, com as regras que há, até que ponto é que esse cumprimento a 100% das regras é ou não um entrave para alguns projetos. Essa limpeza que o Gonçalo Matias falou há pouco de legislação, se quiser, limpeza no sentido de tornar, eventualmente, com menos procedimentos, visa de alguma forma também acelerar o processo de decisão do Estado? Claro, acelerar. Repare, o processo de decisão do Estado é tipicamente um processo lento, imprevisível e opaco. E isso é péssimo, porque isso cria imprevisibilidade, isso cria essas fricções, isso cria oportunidade até para um fenómeno terrível da nossa sociedade, que é o fenómeno da corrupção. A corrupção nasce justamente em processos lentos, opacos e imprevisíveis, ao contrário do que muitas vezes se diz. Ao criarmos processos claros, rápidos, previsíveis, aí nós eliminamos em boa parte todos esses problemas, todos esses atritos, todos esses custos de contexto para os empresários e até eliminamos as oportunidades para a corrupção. Em parte isso faz pela simplificação dos processos, neste esforço que estamos a fazer de simplificação legislativa e administrativa, mas deixe-me também, e para comentar aquilo que disse o Miguel, pegar também na inteligência artificial que nós estamos a usar na administração pública e vamos usar cada vez mais na administração pública. É que acabámos de aprovar a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, que prevê um investimento de 25 milhões de euros para a inteligência artificial na administração pública e um impacto de ganhos de eficiência na ordem de 1,2 mil milhões de euros em valor acrescentado e redução de 1,1% da despesa pública. Como é que isto se faz? Em boa parte por aquilo que o Miguel estava a dizer. A inteligência artificial pode ter um papel fundamental na aceleração do processo de decisão e até na neutralização dessas influências externas. Porque a maior parte, vamos ver, nós hoje num licenciamento em Portugal é normal perder-se 5, 6 anos, que é uma coisa inconcebível. Mas para ter uma fábrica licenciada é normal, ou um edifício de habitação, é normal 5 anos. É por isso que é uma explicação para os preços da habitação, é uma explicação para a dificuldade de atração de investimento estrangeiro. Está aqui. É o tal custo de contexto que se fala. Ora, quem conhece bem estes processos, e o Miguel também conhece bem estes processos, a maior parte do tempo que é perdido em gestão documental, em instrução do processo. Não é na decisão final. A decisão final toma-se em horas ou dias, que é quando chega à secretária do Presidente de Câmara, ou do dirigente público, ou do membro do Governo. Aí demora dias ou horas. Onde o processo emperra verdadeiramente é na instrução. É o parecer que falta, é o documento que não foi entregue, é o processo que está mal instruído. E há milhares e milhares de pessoas, de trabalhadores da administração pública no país, cuja função é andarem a olhar para estas pilhas de papel, a corrigir, a pedir, e coisas que demoram anos a fazer. Para saber se está lá tudo. Está lá tudo, e quando descobrem que não está, ao fim de 2 ou 3 anos, lá se pede mais um parecer que demora mais 1 ou 2 anos a vir. Ora, é aqui que a inteligência artificial pode ter um papel fundamental. Porque isto que demora anos a fazer pode-se reduzir para poucas horas. Porque aí o processo fica todo instruído, percebe-se o que é que falta, pode-se pedir imediatamente o que falta, pode-se completar. Portanto, a inteligência artificial tem aqui um papel fundamental. Agora deixe-me deixar algo muito claro, Paulo. É que, para nós, a inteligência artificial nunca substituirá a decisão humana. Porque nós vamos libertar as pessoas que hoje estão a fazer trabalho de pouco valor acrescentado na tal instrução do processo, que passa a ser feita por inteligência artificial, para a fase final do processo, que é a fase da decisão, que é a decisão estratégica, que é pensar o país, que é estar em contacto com as pessoas, que o Miguel disse e é muito importante. Nós não vamos deixar ninguém para trás, nós não vamos desumanizar a administração pública. Só para lhe dar um exemplo, nós estamos a aumentar a rede de lojas do cidadão. Temos neste momento cerca de 80 e vamos crescer
Nós temos mais de 1000 espaços do cidadão, vamos chegar ao final do próximo ano com 1200 espaços do cidadão. Nós não estamos a reduzir a presença humana, nós estamos a aumentar a presença humana, precisamente para que as pessoas tenham esta possibilidade de falar com o Estado, de alguém que os atende. Nós estamos a melhorar o atendimento. Mas essas pessoas que vão estar nesse atendimento humanizado, provavelmente são aquelas que estavam antes atrás de uma secretária a pegarem pilhas de papel que hoje deixam de ter de o fazer. Miguel, quando nós olhamos para aquilo que é a estrutura do nosso tecido empresarial, que são sobretudo PMEs, eu estive há pouco também a preparar esta nossa conversa, a olhar para o último relatório do INE sobre os custos de contexto, saiu agora em dezembro, e as PMEs são precisamente aquelas que são mais afetadas pelo aumento, que ainda por cima aumentaram os custos de contexto. Isto é, nos últimos 10 anos, até 2024, aqueles dados são referentes a 2024, aumentaram. Nós conseguimos olhar e perceber se são mais as PMEs ou se são as grandes empresas e multinacionais cuja dificuldade nós vamos tendo também para atrair investimento estrangeiro, que suportam proporcionalmente a maior fatura, se quisermos, desses custos. Eu acho que vai ser em justa medida, não há um que vai beneficiar mais do que o outro. Porque eu acho que aquilo que o Gonçalo disse é extremamente importante, que é a previsibilidade. O acelerar é crítico, naturalmente, mas a previsibilidade hoje em dia é tudo. Porque eu, quando planeio um investimento, tenho que ter muito claro quando é que vou ter as coisas todas. Quando é que começa a operar, claro. Quando é que começa a operar, para quando é que eu começo a ter o retorno de investimento. Claro. Desse investimento. E, portanto, essa previsibilidade é crítica. Eu acho que o acelerar vai servir para todos. Provavelmente, grandes empresas, e sobretudo multinacionais, podem ter passos adicionais, podem ter um processo um pouco mais longo. Mas eu acho que a previsibilidade, essa vai ser igual para todos. E esse vai ser um dos pontos-chave da atratividade para o investimento. Agora, o tecido empresarial português é claramente PMEs. E agora ainda vai ser mais. Depois o conceito de PME vai ser alargado, em princípio, para um critério mais abrangente. O que é interessante por um lado, o que é desafiante por outro. Não é? Porque interessante, desafiante, porque de facto a produtividade, ou a contribuição para a produtividade das PMEs é razoavelmente baixo, para os índices e para os cálculos dos índices nacionais. Sim, internacionais, claro. Comparações. Mas por outro lado, quer dizer que há muita coisa que pode ser de facto melhorada, e o exemplo dado pelo Estado, eu acho que o sucesso desta reforma tem não só o impacto direto em si, intrínseco da melhoria da economia, mas também o exemplo que se dá e de como as coisas podem fazer. Em boa verdade, se conseguimos mudar um Estado que está como está, claramente conseguimos mudar tudo. O país, de alguma maneira, vai. Não, claro. é verdade. Não, o desafio é tremendo, mas quer dizer, há esta vontade e esta capacidade. Sobre as PMEs, nós temos que ter a consciência que Portugal é composto de 99% por PMEs. E, portanto, essa é a estrutura do nosso tecido empresarial, e temos de ter consciência disso. E temos que as libertar destes custos de contexto que verdadeiramente as afogam. É evidente que as grandes empresas são muito importantes e nós queremos atrair grandes empresas, mas as grandes empresas têm uma capacidade de lidar com os custos de contexto porventura melhor do que as pequenas empresas, porque as pequenas empresas têm poucos funcionários, claro. E um funcionário que está dedicado a tratar de burocracia faz toda a diferença, porque podia estar a vender ou a inovar ou a contactar clientes ou a exportar, e está dedicado à burocracia. Portanto, muitas vezes o custo de contexto não é a taxa que se paga, e não é aí que está o problema está no tempo que é perdido, no sufoco que é posto sobre as empresas, que é um autêntico garrote ao seu desenvolvimento, naquilo que deixa de se fazer. Portanto, esse é o grande custo de contexto que nós temos, aquilo que as empresas deixam de fazer para ter de lidar com a burocracia. E como é que o Ministro, neste momento, avalia o trabalho que está a iniciar, para todos os efeitos? Que benchmark, que indicadores é que tem ou que vai ter para medir, de facto, não só o avanço da reforma, como o sucesso da reforma? Isso é fundamental, e essa é a razão pela qual nós tivemos estes primeiros meses a criar a infraestrutura, como eu costumo dizer, que muitas vezes não é visível e, portanto, vai-se ouvindo aqui e ali, nada está a acontecer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Está muita coisa a acontecer. Nós já fizemos muita coisa. Nós reestruturámos a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, nós nomeámos
nomeámos o CTO do Estado, nós reformámos vários ministérios com os números que já indiquei, nós aprovámos as grandes linhas da reforma dos ministérios, nós estamos a entrar nestas várias entidades que eu já aqui descrevi, que são as centrais para o serviço ao cidadão. Portanto, nós temos aqui uma missão muito ambiciosa e falando com os empresários, tenho corrido o país a falar com muitos empresários, o que me têm dito, honestamente, estou a reproduzir o que me dizem, é se conseguir fazer metade do que aqui disse, o país já vai ficar diferente. E isso, de facto, entusiasma-me porque acho que mostra, e eu falo sempre com muito entusiasmo, às vezes até sou um bocadinho gozado por isso, mas não me canso, porque acho que sem entusiasmo e determinação estas coisas não se fazem. É uma tarefa de uma enorme magnitude e se nós não estivermos empenhados e convencidos dela, nós não vamos chegar a lado nenhum. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Mas a questão do benchmark é muito importante. Nós, uma dos trabalhos que tivemos a fazer nesta criação da infraestrutura foi criar dashboards e métricas que nos permitam avaliar a situação que existe neste momento e aquela que vamos ter no futuro. Nós hoje temos um dashboard completo, uma visão completa da administração pública. Ele está ainda a ser aprofundado na parte dos recursos humanos. É talvez onde ainda não foi tão longe. Estamos a trabalhar com a Secretária de Estado da Administração Pública para ter também uma visão muito completa dos recursos humanos da Administração Pública, mas, portanto, nós estamos com métricas muito profissionais para conseguir avaliar a situação que temos e que vamos ter. E é por essa que vamos responder. Portanto, eu espero estar aqui daqui a um ano, Paulo, para lhe dar a evolução das métricas, para mostrar a evolução que tivemos nos tempos de atendimento, nos tempos de espera, na capacidade que as empresas tiveram de aumentar a sua produtividade, no aumento do investimento estrangeiro, em redução dos custos, da redução dos custos de contexto e da atratividade do país como um todo, nos tempos de decisão dos vários licenciamentos. E, portanto, é aí que nós vamos olhar para estas métricas todas. Olha, eu vou ter, e falávamos de inteligência artificial, deixe-me dar-lhe um exemplo, anunciei o lançamento ao longo do próximo ano do projeto Licencia, que é o projeto de agregador com inteligência artificial para ser uma única porta de entrada para todos os licenciamentos. A partir daí nós vamos ter uma visibilidade total sobre o tempo que leva um licenciamento urbanístico, industrial, ambiental e perceber se estamos ou não estamos a melhorar. E é natural que ao longo deste processo algumas coisas corram menos bem. É natural que um ou outro processo possa ser corrigido, mas se nós não tivermos dados, nós não conseguimos medir, nós não conseguimos gerir, nós não conseguimos governar. Não é possível governar sem dados. Na Estratégia Digital Nacional nós temos precisamente uma Estratégia Nacional de Dados para conseguirmos, ao nível do Estado, ter informação importante, informação relevante e poder decidir em conformidade. De alguma forma isso pode ser tornado público. Tornado público não é o antes e o depois, é o processo, isto é, o cidadão pode evidentemente, e o antes e depois, e o antes e depois também pode ser, e o antes e depois também deve ser tornado público, naturalmente, porque as pessoas têm o direito de saber como é que estão a ser governadas e qual é o progresso da governação. Mas quando esse progresso é bom, também tem que ser comunicado, Paulo. Claro, não é só comunicar as coisas más. Aquilo que é bem feito também tem que ser comunicado. Sem dúvida, sem dúvida. Assim haja esse material. E já aqui temos algum. Miguel Amado, confiante começámos esta conversa precisamente porque é que há de ser agora, porque não é que garantias, é que neste caso o ministro responsável por esta área nos dá que desta vez é a sério. Bom, confiança total, mas primeiro pelo entusiasmo. Eu acho que o entusiasmo é uma coisa subestimada. E se calhar às vezes que se vai perdendo na administração pública, vai-se fazendo as coisas porque tem que se fazer. Portanto, aí louvo Gonçalo e força, porque Obrigado. O entusiasmo é crítico. Eu acho que vai ter que acontecer. Eu acho que um dos sinais, para além das várias coisas que vão acontecendo, eu acho que o próprio sinal de haver aqui um hiato sem grandes anúncios é demonstrativo também de alguma capacidade de reflexão e de pensar a coisa. E de que se está a fazer qualquer coisa nos bastidores, é isso? Sim. Quando aparece muita coisa logo imediata, não é bom sinal. E eu aqui aproveito e faço um pedido também ao Sr. Ministro, que a reforma seja feita também com alguma visão e profundidade. Ou seja, não é só o passo imediato, mas começar a perceber também qual é que é o jogo final, para onde é que nós queremos ser enquanto Estado. E vou dar um pequeno exemplo do que o digital permite e do que é que nós às vezes nos esquecemos de explorar com esse digital. Uma das coisas que eu acho que vai desaparecer é o passaporte. Estávamos a falar disso aqui ainda há pouco. E o passaporte é um bom exemplo. Porquê é que nós precisamos do passaporte se nós temos aquilo que nos identifica connosco, que as nossas características, claro. É o rosto, tudo o que seja biométrico. No Dubai já se consegue entrar, os cidadãos do Dubai já entram sem passaporte.
têm apenas uma identificação biométrica e entram. Porquê é que é preciso um passaporte? Se tudo estiver registado digitalmente, eu consigo saber. Posso só responder aqui e não resisto. Claro. É que, e nós muitas vezes, o nosso fado leva-nos a achar que somos piores que os outros, mas nós neste aspecto estamos melhor que os outros. Nós precisamos de passaporte e já agora até precisamos de cartão de cidadão porque os outros países ainda não têm. Nós neste momento, qualquer português pode sair de casa sem levar uma carteira física. Porque todos os documentos de que precisa, o cartão de cidadão, a carta de condução, os cartões dos automóveis, etc., está tudo na app. Nós podemos circular em Portugal e tenho, aliás, amigos que me dizem que têm tido imensos problemas porque circulam sempre sem carteira e quando vão viajar esquecem-se e chegam ao aeroporto e não conseguem. Porquê? Não é por Portugal. É porque no outro país vão precisar de uma identificação física e é por isso que o passaporte continua a ser necessário. Ou seja, nós aqui ainda não estamos no Dubai, mas estamos quase. Porque em Portugal já ninguém precisa de documentação física. Muitas vezes nós precisamos dessa documentação física e temos que emitir passaportes e cartões de cidadão físicos por necessidade de circulação nos outros países. Portanto, aqui acho também podemos ter algum orgulho e perceber que vamos à frente. E já agora, só para voltar à carteira digital da empresa de que falámos no início da nossa conversa, Portugal é o primeiro país da União Europeia, aqui até antes da Estónia, a ter a carteira digital da empresa. Isso também é um motivo de orgulho e tenho inúmeros ministros de outros países com imensa curiosidade e a quererem até ver se podem utilizar uma solução semelhante. Quando eu dizia o jogo final é não ficarmos pelas mudanças que sabemos que vão ser imediatas, mas o que é que eu ambiciono já agora queimar etapas de alguma maneira? Eu queimar etapas não sei se é presente, mas pelo menos ter identificado o que é o resultado. Sobre isto, porque é muito importante, eu não posso deixar de responder, nós temos uma ideia muito clara do que queremos para o Estado português, nós temos uma estratégia muito clara, nós temos princípios estruturantes fundamentais e sabemos exatamente onde queremos chegar e temos para isso um projeto a 4 anos. Eu tenho sido muito claro sobre isto. Eu tenho uma agenda altamente exigente para os próximos 6 meses, que já aqui anunciei, mas este é um projeto que temos muito claro para 4 anos. Porque não mais, porque não menos. Não mais porque a Constituição não nos dá, portanto, se nos derem mais 4 anos, nos derem mais 4 anos, certamente teremos coisas importantes para fazer, mas o nosso projeto não seria sério se fosse para mais de 4 anos, mas também não é para menos, porque eu não aceito que nos encurtem o tempo que nós dispomos para fazer uma reforma do Estado profunda. E uma reforma do Estado profunda não se faz em menos de 4 anos. Não é por acaso que a Constituição estabelece esse período. E também quero deixar aqui muito claro que se não nos permitirem, coisa que eu não acredito, mas se não nos permitissem fazê-lo, teriam de assumir a responsabilidade de interromper a mais profunda reforma do Estado que já se fez em Portugal. Muito bem, mas isso fica para o futuro, para quando chegar à altura de fazer as contas. Fica já combinado e garantido aqui, Gonçalo Matias, que recorrentemente vamos então fazendo a avaliação desse trabalho. Terminamos aqui mais este episódio de Transformar Portugal, desta vez destinado à reforma do Estado. Tivemos connosco o Ministro Adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, Miguel Amado, partner da UI e líder para o setor público. Foi um gosto estar aqui convosco. Nós voltaremos proximamente com outro tema e outros convidados. Até lá. Muito obrigado.